Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então, olha aí, a gente já começa com a tela, né? Bem diferente, porque hoje a gente vai falar da tão esperada atualização do gradiente linear, né? Para quem não sabe o que é, vou explicar rapidamente o que é o gradiente linear. Gradiente linear, pessoal, é uma estratégia avançada, tá? Onde você define um ponto de compra, tá? Um ponto de suporte e um ponto de venda, tá? Ponto de resistência, para fazer uma montagem de posição, tá? Gradiente linear é diferente de preço médio infinito, tá? Não é para você, como eu sei que muito novato faz, né? Pega o robô, né? Escolhe ali um ponto de compra, ponto de venda e coloca lá um gradiente, cara, que a conta dele não suporta, né? Se o preço for contra, né? Você tem que ter um limite ali que você aguenta, né? Você tem que ter um ponto que você vê que não é mais, né? Por exemplo, vamos supor aqui, ó. Vamos supor que neste exemplo aqui seja o meu suporte, tá? Então eu tenho alguma região aqui, algum fundo, alguma coisa para trás no gráfico que diz para mim que o preço vai segurar quando chegar aqui perto dos 125.400, tá? Beleza. Então a partir daqui eu vou fazer uma montagem de posição. O que seria essa montagem de posição? Vamos supor que eu estou acostumado a operar com até 10 contratos, correto? O que eu posso fazer? Eu posso entrar com os 10 contratos aqui de uma vez e colocar o meu stop, né, numa região aqui para baixo, e é isso, né? Essa é a operação. Ou eu posso fazer uma montagem de posição, onde eu entre com um contrato aqui. Se o preço continuar caindo, eu entro com mais um contrato. Se o preço continuar caindo, eu entro com mais um. E assim por diante, até atingir o meu limite de 10 contratos, tá? Isso é uma montagem de posição. Consequentemente, não é porque você está fracionando, né, a sua entrada que você não tem que ter stop. Você tem que ter um stop, claro. Aí você vai ver, é um stop técnico, né? Eu quero que ele vá fazendo novas entradas aqui até um limite, sei lá, de 600 pontos, tá? A partir de 600 pontos eu já considero que foi rompido o meu suporte, né? E ele não volta mais, beleza. Isso é uma coisa que você vai ter que, né, gerenciar aí quando estiver configurando o robô, tá? Então, o gradiente é uma estratégia avançada de montagem de posição, onde sim você tem que ter um stop, tá? Pode ser financeiro? Pode, inclusive eu coloquei essa opção agora dentro do robô, tá? Você pode deixar configurado lá um valor máximo que você aceita perder, né? E ele vai desligar sozinho se atingir esse valor, ok? Mas o que tem que ficar muito claro aqui é o que é gradiente linear. Inclusive, pessoal, a gente está fazendo um vídeo deste daqui, né, que é o gradiente linear dinâmico, né? A gente já vai entender por que o nome dele é esse. Mas tem a segunda versão, né, que tinha outro nome, vai mudar também. Mas vai mudar para ficar mais fácil para vocês, tá? E toda a explicação, tá, do outro gradiente linear será um complemento desse, tá? Então, desculpem. Quem for, né, usar o gradiente linear, a outra versão, né, tem que assistir esse vídeo também, porque é aqui que eu vou explicar certinho essa parte, tá? Da montagem do gradiente. Este gradiente linear, ele tem indicador, que é o que vocês estão vendo na tela. O outro não tem. Então aqui vai ficar mais fácil para eu explicar, né, como é que funciona toda a montagem do gradiente. Lá no falar o nome, né, no gradiente linear estático, tá? Também fica muito claro, né, o porquê do nome. Ele não tem um indicador e existe um motivo para ele não ter indicador, tá? É limitação mesmo, não é porque eu quis tirar não, tá? Mas vamos lá. Então, a gente vai entender agora certinho, né, como que a gente configura esse robô, o que ele tem de novidade, né? De longe, pessoal, esse é o gradiente linear, né? O robô de gradiente linear mais completo da internet. Podem pesquisar à vontade. Tem versões aí que o pessoal cobra mais de R$2.000. Não chega nem perto, tá? Por quê? Porque o programador que fez o outro robô né, é pior do que eu? Não, pelo contrário.
Tem programadores aí que tem muito mais conhecimento que eu, porém não passaram tanto tempo, né, implementando o robô. Então essa é a diferença. Cara, eu tô aí as últimas 2 semanas, né, só mexendo nesse robô, só fazendo teste, só fazendo implementações. Então, óbvio que ele vai ficar mais completo, né? Ele já tinha muita coisa que os outros não tinham. E esse daqui tá ainda mais completo. A gente vai ver tudo isso, tá, pessoal? Então vamos lá, já vamos a primeira parte, né? Muita gente que tá vindo aqui assistir é a galera que vai usar a versão grátis, tá? Beleza. Então já vamos explicar o que tem de diferente entre a versão grátis e a versão para quem é membro, né? Primeira coisa, a versão grátis ela é exclusiva para fazer day trade, tá? Então ela tem essa função de usar o horário de entrada e usar o horário de saída sempre ligados, tá? Então você vai precisar definir um horário para o robô começar, né, as operações e para ele terminar as operações. Outra diferença, né, como todo robô grátis, ele tem a limitação do número de lotes, né? Então aqui na versão paga a gente pode escolher com quantos lotes a gente quer entrar. Na versão grátis fica limitada a 1, tá? O que mais? Vamos ver aqui. Isso aqui eu vou explicar o que é essa opção, mas eu já adianto para vocês que não tem na versão grátis, tá? O resto aqui, acho que tem tudo, com exceção, né, deste gerenciamento aqui de risco, onde você consegue colocar um objetivo de ganho ou limite de perda para ele parar quando atingir, tá? Óbvio, isso aí você consegue fazer na própria plataforma, tá? Não é nenhuma exclusividade do robô, mas é legal ter uma redundância, né? Então, isso aqui já não tem na versão grátis, tá só disponível na versão Premium, tá? Outra coisa, né? O tipo de gradiente você está limitado a este primeiro aqui, tá? Que eu acho que é o melhor que tem, tá, pessoal? Os outros ali é bacana porque é meio que automatizado e tudo mais. Mas o gradiente mesmo é este primeiro, né? Que é o seguinte: você vai definir manualmente um ponto de venda e um ponto de compra, tá? Você vai esperar o mercado abrir, porque você também não sabe, né, onde que o mercado vai abrir, para você colocar, né, ponto de compra e ponto de venda. Você pode ser surpreendido por um gap, né? Então o mercado abriu, você vai lá, olha o gráfico, né, e define, olha, ponto de suporte para mim é esse, ponto de resistência é esse aqui. E aí você vai colocar aqui, ó, o preço de venda e o preço de compra. Ah, eu quero trabalhar só com compras no dia. Dá para fazer isso? Dá. Lá na automação você consegue, né, definir para o robô fazer só compras, só vendas ou os dois. Mas não significa que você tem que deixar zerado, né, o preço de venda. Não pode estar zerado nem o preço de venda nem o preço de compra, tá? Então coloquem ali algum valor, sim, tá? Pode ser um valor muito alto? Pode. Não pode ser muito distante do valor que está sendo negociado no momento, porque tem uma coisa, eu acho que é da B3, tá? Não é do Profit não, chamada de túnel de negociação, onde você não pode enviar uma ordem muito longe de onde o preço está sendo negociado, tá? Então o preço hoje está em volta de 130 mil mini índice, eu não posso enviar uma ordem de compra nos 50 mil pontos, tá? Tá muito longe do 130, eu não posso enviar uma ordem de venda no 300 mil pontos, não faz sentido, né? Então você tem que ter, né, colocado um preço aqui, né? Opa, deixa eu achar o meu mouse aqui que às vezes eu perco ele. Ó, então você tem que ter colocado ali um preço de compra, um preço de venda que faça parte desse túnel de negociação. Claro, tem que estar ali, né, próximo do que a gente está negociando. Então tá no 130 mil, eu posso colocar, por exemplo, uma venda no 133 mil ou, né, no 125, 124 mil, tá? E aí lá na automação você consegue desligar, né, a parte da compra ou a parte da venda, se quiser que o robô trabalhe só com um lado, tá? Beleza? Então eu acho que a parte, né, de explicação do que é um gradiente tá meio que completa, né? Assim, qual que é o objetivo do gradiente, né? Falei para vocês, né, que é uma estratégia onde você faz uma montagem de posição, tá? O objetivo é justamente, né, vamos supor que esse exemplo aqui,
A gente definiu um ponto onde achou que o preço teria dificuldade de passar, né? Para baixo e para cima, ok? Já expliquei para vocês que o gradiente linear é a entrada fracionada, né? A montagem de posição, beleza. Só que como que a gente ganha, né, dinheiro com o gradiente linear? A gente não precisa que ele faça esse movimento que está na tela, tá? Eu não preciso que ele suba, né? Rompa a minha resistência e volte tanto assim para ganhar dinheiro com gradiente linear, né? Eu não preciso que ele rompa, né, meu suporte e volte tudo isso para ganhar dinheiro com gradiente linear. Eu posso ganhar dinheiro com gradiente só dele ficar trabalhando aqui, pessoal. Ó, tá? A gente está vendo o gráfico de 5 minutos, mas ele pode ter tocado nessas linhas aqui várias vezes, né, durante cada um desses 5 minutos. Então, como é que funciona, né? Deixa eu dar um zoom maior aqui para a gente entender. Olha só, é o mesmo exemplo com um zoom maior aqui, tá? Então é o seguinte, eu defino o meu ponto de entrada, né? E eu vou ter que definir também, pessoal, quantos pontos cada uma dessas novas entradas, né, vão estar, né, da entrada principal. Então aqui, óbvio, eu vou definir manualmente este valor. Porém, né, a gente tem aqui, ó, intervalo do gradiente linear. Isso aqui é em pontos, tá? Eu vou definir a cada quantos pontos, né, eu vou colocar uma nova entrada. Então aqui não está 100, significa que a cada 100 pontos da minha entrada, ele vai colocar uma nova entrada, ok? Beleza, isso aqui é fácil, isso aqui a gente já tinha entendido. Como que funciona a saída do gradiente linear, né? Ele não vai ficar fazendo o preço médio aqui para sair tudo aqui em cima. Ele vai saindo, pessoal, a configuração que está aqui, né, que é o seguinte: alvo demais entradas 100 pontos. É o seguinte, óbvio, né, quando ele toca aqui e faz a primeira entrada, é o seguinte, eu posso colocar um alvo curto, tá? Eu vou explicar já isso, ou eu posso colocar um alvo longo lá naquela linha amarela. A gente vai entrar mais detalhes dessa primeira entrada aqui. Mas primeiro vamos entender as outras entradas, tá? Então beleza, ele fez a primeira entrada aqui, não voltou, né? Continuou caindo. Fez a segunda entrada, beleza. Essa segunda entrada, qual é o alvo dela? Tá? É isso aqui, alvo de mais entradas. Então, seria na linha de cima. Então o que vai acontecer? Toda vez que o preço bater aqui, né? Esse exemplo aqui, ó, o preço bateu, fez uma compra, né, de um segundo contrato. A hora que ele voltar aqui, eu vendo, tá? A hora que ele voltar aqui para baixo, eu compro de novo. A hora que ele voltar aqui em cima, eu vendo. A hora que ele vier aqui para baixo, eu compro de novo. A hora que ele voltar aqui, eu vendo. E assim por diante. Por isso que eu não preciso que ele volte tudo para ter um lucro, né? Só dele ficar lateral durante um tempo, batendo nas linhas, eu já consigo fazer dinheiro com gradiente linear. Opa, aí aqui ele passou para baixo, né? E já veio trabalhar na terceira linha. Beleza. Fez mais uma compra aqui, bateu aqui de novo, sai. Caiu de novo, faz a compra, subiu, sai. Caiu de novo, faz a compra, subiu, sai. E assim, né, por diante. Óbvio, como eu falei para vocês, aqui é um gráfico de 5 minutos, ele pode ter batido aqui 10 vezes, né, durante cada um desses candles de 5 minutos. E é assim que funciona o gradiente linear, pessoal. Ele bate, volta, você ganha. Aí ele cai, fez mais uma compra, subiu, ganha. E assim por diante, ó. Quando você for ver o seu preço médio, né? Você fez a primeira compra aqui, o seu preço médio é aqui em cima, correto? Quando o robô começa a trabalhar num movimento lateral, neste exemplo que está configurado, cada vez que ele faz isso, você está embolsando 100 pontos, né? Então você está comprando embaixo, vendendo em cima, 100 pontos de distância, beleza? Você está fazendo vários trades de 100 pontos. O seu preço médio que estava aqui em cima, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, até uma hora que, mesmo sem o preço andar, o preço ter continuado ficando aqui, né, só dele estar fazendo essas entradas de 100 pontos, o seu preço médio caiu tanto que você já está no lucro. Então, muitas vezes a sua primeira entrada é aqui, o preço fica travado aqui embaixo, e ainda assim você consegue atingir o seu objetivo de ganho sem que ele tenha voltado tudo. Você não precisa, né? Óbvio, é bom quando ele volta tudo, né? Você consegue atingir o seu objetivo mais rápido. Beleza? Então, esse alvo de mais entrada serve para isso, tá? Não só, né,
Quer dizer, para definir a distância das linhas, é isso aqui, tá? Intervalo do gradiente linear. O alvo de mais entradas vai definir, né, o objetivo, né, de cada uma dessas entradas secundárias aqui, tá? Por que secundárias? Porque a principal é a primeira, né? Que ela tem um alvo separado. Vamos entender agora, né, essa coisa do alvo da primeira entrada. Bateu aqui e fez uma compra. Qual é o alvo, tá? Tá zerado, pessoal. Então eu vou explicar para vocês, né? Se não tivesse zerado, se eu tivesse colocado 100 aqui, o que aconteceria? Mesma coisa que na de baixo, né? Ele teria comprado aqui com 100 pontos de alvo. Ah, beleza. Voltou, pegou 100 pontos. Caiu de novo, bateu, fez uma nova compra. Alvo, 100 pontos. Saiu. Caiu de novo, comprou. Alvo, 100 pontos. Beleza. Se o preço ficar batendo aqui, essa coisa de você colocar um alvo curto é ótimo, né? Por quê? Porque vai ficar fazendo várias entradas. O pessoal reclama muito, né, de uma coisa que acontece no gradiente linear, que é o seguinte, eu não sei por que reclamam disso, né? Mas o pessoal tem medo do preço vir aqui, bater na linha de suporte, que, cara, se você definiu que ali é um ponto de suporte, ele tem que voltar, né? O seu objetivo é que ele volte, né? O pessoal reclama muito quando ele bate no suporte e volta tudo. Por quê? Porque o robô não fez, né, esse monte de operações aqui embaixo, né? Ele não ficou trabalhando o preço médio, né? Então o pessoal não gosta quando bate aqui e volta de uma vez. Para isso, tá? Em cada um dos tipos, a gente já vai ver, né, quais são os tipos que o robô trabalha, né, tipos de gradiente. Em cada um dos tipos de gradiente eu coloquei uma saída, né, para a primeira entrada personalizada, tá? Então se você deixar zerado, o que ele vai fazer? Ele vai calcular sozinho uma saída adequada, né? Vamos ver aqui o que ele está aprontando para a gente aqui. Então olha só, no tipo de gradiente, né, 2, que é o que vem configurado para quem está usando a versão Premium, tá? Ele trabalha com pontos de entrada, né, a partir da abertura. Eu vou explicar cada um dos tipos de gradiente já, tá? Então beleza. Você vai definir, né, no tipo 2, ó, a abertura do dia, tá? Que tá 0, beleza, já vou explicar também, né? Se você deixar zerado, ele vai puxar a abertura do dia automaticamente, tá? E aí você vai definir uma quantidade de pontos, né? Qual seria a sua venda e a sua compra. Pra vocês repararem, né? A abertura do dia tá aqui, ele tá colocando a primeira ordem de venda 500 pontos acima e a primeira ordem de compra 500 pontos abaixo. É como se a gente estivesse usando, né, o Price Guide, né, um indicador que é nativo do Profit. Beleza. Se eu deixo o alvo da primeira entrada zerado, né, qual seria o alvo dessa operação? Se a gente está trabalhando com abertura do mercado, o alvo, né, quando ele bater aqui e voltar, será a abertura do dia. Tá? Então, deixou zerado o alvo da primeira entrada, não tem problema, ele já vai vir zerado para você por causa disso. Para você tentar pegar um alvo maior nesse primeiro toque aqui. Então quando ele toca na primeira entrada, o alvo sempre vai ser maior se você deixar aqui zerado. Diferente daqui de baixo, tá? Aqui a gente não quer pegar alvo longo. Aqui a gente quer pegar alvo curto. Para quê? Para ele trabalhar o preço médio, tá? Inclusive uma dica muito importante. Vamos começar agora com as dicas aí para o bom funcionamento do robô, tá? Intervalo do gradiente linear. Posso colocar o que eu quiser, tá? Com algumas exceções que a gente vai ver mais pra frente. Só que o alvo das demais entradas não pode ser maior do que o intervalo do gradiente linear, tá? Então se você está usando 100 pontos, não vai usar um alvo maior que 100 pontos. Justamente, né, para ele poder trabalhar aqui, ó, dentro, né, desse gradiente. Correto? Posso usar um alvo menor? Pode. Pode, né? Aí no caso, né, o que aconteceria? Então vamos lá. Vamos simular que a gente estivesse fazendo, né, um gradiente com um intervalo de 100 pontos e um alvo de 50, tá? Então o que aconteceria? Quando ele pegasse aqui, ó, a segunda entrada, o alvo não seria mais na linha de cima. Por quê? Porque eu não estou usando 100 pontos de alvo, estou usando 50. Então o alvo seria aqui, ó, mais ou menos na metade. Saiu aqui, o preço caiu de novo, compra de novo. Andou 50 pontos para cima, ele sai, tá? Ele não vai esperar sair da linha de cima. Por quê? Porque o alvo não é mais 100 pontos. Então, você pode usar um alvo menor? Pode. Posso usar um alvo maior? Não. Tá? No máximo,
o mesmo tamanho do intervalo aqui, beleza? Beleza, pessoal. Então, né, a gente, acho que quem não sabe o que é gradiente linear tem agora uma boa noção, né, de como é que funciona. E também, né, quem está vindo o robô aí pela primeira vez, acho que ficou um pouco, né, mais claro aí como é que funciona o robô, tá? Foi o seguinte, pessoal, vamos agora entender, né, as configurações do robô para os tipos de gradiente linear, né? Esse que vocês estão vendo, que é o 2, né, é o que vem já pré-configurado no robô Premium, para ficar mais fácil para vocês acharem um indicador, tá? Quando você colocar o indicador do robô na tela, ele fica mais fácil dessa forma, porque ele vai estar sempre, né, partindo da abertura do dia, tá? Então, eu acho que fica mais tranquilo. Para quem está usando a versão free, pessoal, deixa eu só ajustar aqui. Bom, vamos lá. A gente vai ver, né, cada um dos tipos de gradiente linear agora, e também vai ver, né, esse alvo da primeira entrada se tiver zerado, tá? Quem está usando a versão grátis, tá? Olha só, coloquei no gráfico, não estou vendo as linhas. Por quê? Tá? Porque ele vem pré-configurado, pessoal, tá? Óbvio, cada mês eu vou alterar isso daqui, beleza? Mas, né, para quem está assistindo agora, né, recente, né, no mês que saiu o vídeo, ele vai vir com preço de venda de 150 mil e preço de compra de 100 mil, tá? Não é para você deixar esse daqui, não é para você deixar essa configuração, tá? Isso aqui tá bem alto justamente pelo que eu falei, né? Para ficar fora, né, daquele túnel de negociação, justamente pra galera, cara, quando eu falo isso o pessoal acha que é mentira, né? Mas tem gente que simplesmente baixa o robô e põe para rodar, não configura nada. Porque eu recebo de mensagem, né? O pessoal reclamando que o robô não está funcionando, e é justamente por causa disso, porque eu coloco uma configuração para ele não funcionar, tá? Por que ele não vai funcionar? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Olha onde estão as ordens de venda e as ordens de compra. Por que eu faço isso, pessoal? Eu tenho que colocar algum valor aqui, tá? Eu não posso deixar zerado, senão você não consegue achar o indicador no gráfico, tá? Mas o indicador vai estar assim, tá? Bem distante. Então você vai procurar na casa dos 150 mil ou, né, dos 100 mil as linhas. Só dá 2 cliques, tá, pessoal? E aí você consegue editar aqui no tipo 1, né, preço de venda e preço de compra, tá? Então deixa eu colocar um valor aqui que faça sentido. Olha só, pessoal, alterei, né? Então valor de venda, né, e o valor de compra. A gente pode ver aqui. Não alterei aqui, pessoal, porque aqui, né, é o código fonte do indicador, tá? Eu alterei aqui onde faz sentido, que é o indicador tá onde, né, o indicador está configurado no gráfico, ó. Então coloquei o preço de venda 127.890, preço de compra 123.890. Olha só como ele já, né, começou a mostrar aqui no gráfico certinho, né? Só um minutinho, pessoal. Opa, foi. Deu uma travadinha aqui, pessoal, que eu nem consegui pausar. Acho que agora arrumou, tá? Então tá aqui, ó. Este é o tipo 1, onde a gente vai definir manualmente preço de venda, preço de compra, alvo, né? Desculpa. O intervalo do gradiente, correto? E, claro, alvo, stop, né? E tudo mais. Falei pra vocês que a gente já vê também, né, o alvo da primeira entrada tá zerado, né? Eles já perceberam, né, que tem uma linha amarela aqui. O que é essa linha amarela? É a abertura do dia? Não, pessoal, essa linha amarela é o seguinte: ele vai fazer uma média, tá, entre o preço de compra que você colocou e o preço de venda que você colocou, e ele vai deixar o alvo bem no meio, tá? Então isso aqui é automático. Coloquei saídas inteligentes para cada um dos tipos de entrada, tá? Mesmo as que não tem muito sentido, por exemplo. O tipo 2, a gente sabe, tá? A entrada é baseada na abertura, então faz sentido colocar o alvo na abertura. Tipo 1 não, a gente vai colocar os preços da nossa cabeça. A gente vai ver lá certinho, né? Um ponto de suporte, um ponto de resistência. Porém, né, automaticamente, se você deixar zerado, ele vai deixar o alvo nessa linha amarela, que é, né, o meio termo, né, entre o preço de venda e o preço de compra, ok? Então tá aqui, pessoal, para quem vai usar a versão gratuita, é isso aqui, tá?
Aí você tem que se especializar em definir certinho ponto de compra e ponto de venda, o intervalo, né, do gradiente e alvo, né, o alvo da operação e o seu stop financeiro, tá? Vamos lá, tipo 2 a gente já viu, é a partir da abertura, né? Vamos ver agora o tipo 3, pessoal. Olha só, pessoal, aqui aconteceu uma coisa que não vai acontecer sempre, tá? Tome muito cuidado quando forem usar o tipo 3, que é o seguinte. Tipo 3 é o que? É variação percentual, tá? A partir do fechamento do dia anterior, ok? O que aconteceu aqui? Eu configurei, né, para fazer uma venda no 1% de alta, isso já vem pré-configurado, tá? E fazer uma compra no 1% de queda, certo? Beleza, aqui bateu certinho, por quê? Porque o preço abriu, pessoal, a abertura do dia foi aqui, né? Abriu muito próximo do fechamento do dia anterior. Então, beleza, né? Show de bola. Venda, né? No 1% de alta, compra no 1% de baixa. Não façam isso, tá? Esperem o dia abrir, né? Esperem o mercado abrir, sair do leilão e tudo mais, para você configurar certinho, porque vai ter dia que vai ter gap, tá? Então não dá para você querer comprar no 1% de queda se o preço abriu com 2% de alta, ok? E não dá para você vender no 1% de alta, sendo que o preço já abriu no 2% de alta, né? O robô vai desconfigurar inteiro, tá? Ele vai fazer várias entradas que não deveria. Então tomem cuidado, esperem o mercado abrir para vocês definirem certinho, né? Você não precisa também usar variação redonda aqui não, tá? Não é porque eu coloquei 1% que você precisa usar certinho 1%. Você pode usar 1,5%, você pode usar 0,5%, você pode usar 0,75%, tá? Fiquem à vontade. Lembrando, né? Para quem já usa há muito tempo o gradiente linear, já viu uma diferença aqui, ó. Agora a gente consegue colocar o valor negativo, tá? Você não precisa mais daquela toda gambiarra que eu fazia antes, né? De colocar uma outra opção para dizer se é negativo ou não. Pronto, agora a gente consegue colocar o sinal de negativo. Vocês perceberam aqui o seguinte, ó. Alvo, né, da primeira entrada se tiver zerado, né? Onde que está? Linha amarela. O que é essa linha amarela? Por isso que eu falei que não vai acontecer isso direto. Ficou certinho, pessoal, o alvo no fechamento do dia anterior, né? Na linha d'água, no 0%. Mas não é o normal, tá? O normal é... Quer dizer, ele vai fazer o seguinte, pessoal. Ele não vai colocar sempre no 0%. Isso aqui foi um acaso, tá? O que ele vai fazer? Mesma coisa do exemplo anterior. Ele vai pegar o seu preço de venda, vai pegar o seu preço de compra e vai jogar o alvo na linha, né, no intermediário, né, preço intermediário entre o preço de venda e o preço de compra, tá? Bateu certinho com 0%, porque, né, a gente colocou 1% de alta, 1% de baixa. Vai ficar certinho no 0%, ok? Então, não é no 0%. Ele vai sempre fazer uma média aí, né, seu preço de compra e preço de venda, assim como o exemplo anterior, para ele definir onde que é, né, a saída aí da primeira entrada, se tiver zerado, tá? O alvo da primeira entrada. Beleza? Então, né, vimos aqui que o tipo, né, de gradiente 3 é variação percentual. Vou falar uma coisa agora que eu não falei no anterior, né, mas vai servir. Se eu deixar zerado, ele vai puxar corretamente o valor do fechamento do dia anterior. Porém, eu não preciso usar variação percentual sempre a partir do fechamento do dia anterior. Tá? Eu conheço gente que usa, né, o gradiente, só que gosta de usar variação percentual a partir do ajuste. Tá? Você pode fazer isso? Pode. É só você colocar manualmente o valor do ajuste aqui. E acabou. Tá? Então, se você pode colocar o valor do ajuste manualmente, você pode colocar o valor do que você quiser. Você pode trabalhar com variação percentual a partir da abertura do dia. Então você pega aqui o valor da abertura, coloca aqui, tá? E ele vai jogar 1% de alta a partir da abertura, 1% de baixa a partir da abertura. Então você pode, né, trabalhar com qualquer valor aqui que ele vai puxar a porcentagem certinho. A mesma coisa, pessoal, aqui no tipo 2, tá? Que é o que eu falei que esqueci de falar. Se você deixar zerado, ele vai puxar o valor da abertura perfeitamente, tá? Ele está configurado para isso. Mas eu não preciso usar o valor da abertura, eu posso usar o valor que eu quiser, tá? Então é o seguinte, eu quero que ele faça entradas
quando, ao invés de porcentagem, tá? Como tipo 3, que eu posso usar a porcentagem do que eu quiser, aqui em cima eu posso usar a distância em pontos. Então eu quero o seguinte, ele abriu muito próximo do ajuste, tá? Então eu quero o seguinte, que ele faça uma venda quando o preço andar 500 pontos para cima do ajuste e uma compra quando andar 500 pontos para baixo. Posso fazer isso? Posso. Eu defino aqui 500 pontos, né? De venda e compra, e na abertura do dia atual, ao invés de deixar zerado, eu coloco o valor do ajuste ou o valor da abertura do dia, não precisa, né? Ou o valor de fechamento do dia anterior, ou o que você quiser, tá? Então, tudo que está zerado, né, você pode sim customizar com algum outro preço que faça sentido para você, tá? Mas deixando zerado, ele vai puxar certinho o que ele está falando aqui, né? Tipo 2 vai puxar a abertura do dia atual, tipo 3 vai puxar fechamento do dia anterior. Vamos lá, pessoal. Vamos para o tipo 4, que é o que o pessoal mais gosta, tá? Prontinho, pessoal. Então, tipo 4 configurado. E a gente consegue ver aqui, né, que o tipo 4 é baseado na VWAP Bands, tá? A única configuração que a gente tem é a linha da VWAP Bands que a gente quer, tá? Vocês estão vendo aqui que está 0.33, o que seria isso, tá? O VWAP Bands, pessoal, ela tem 3 linhas, né? Como o nome diz, né, ela é baseada na VWAP. Então ela pega o preço que a VWAP está, que é essa linha amarela no caso. Na configuração que está aqui, 0.33, que é justamente a primeira linha da VWAP Bands, ela joga 0.33% para cima, tá? Então é isso. Aqui a primeira linha da VWAP Bands, 0.33 para cima e 0.33 para baixo, né? A primeira linha de baixo, ok? Eu falei para vocês que são 3 linhas, né? Então, quais são as configurações das outras linhas para você, se quiser configurar a entrada nelas, né? 0.33, 0.66 e 1%, tá? Então, aquela última linha da VWAP Bands, aquela que fica mais distante, ela é 1% acima da VWAP e 1% abaixo da VWAP. Se eu quiser usar ela, que eu não recomendo, tá? Porque ela é muito difícil, né, do preço chegar nela. Você vem aqui e simplesmente coloca 1%, tá bom? Eu vou deixar aqui o 33 porque a primeira linha da VWAP Bands é óbvio, né? A linha que é tocada sempre primeiro, tá? Aqui a gente vai ver também porque o nome do robô se chama, né, gradiente dinâmico, né? Gradiente linear dinâmico. Por causa disso aqui, ó, tá? A partir da entrada 4, a gente vai ter entradas e saídas que vão se mover junto com o mercado, tá? Não são mais entradas fixas. A gente viu o tipo de entrada 1, 2 e 3, o gradiente, né, é retinho, bonitinho, as linhas certinho sem se alterar, a gente sabia a diferença certinho de cada uma das linhas, né, só de olhar. Aqui é o seguinte, aqui não, tá? Como o ponto de referência para, né, os tipos de entradas aqui serão móveis, né? Eles se movem junto com o mercado. Os alvos, né, e as entradas também serão móveis, ok? Então, explicando melhor, né? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente entender. Então, quando a gente fala, né, de entradas e saídas dinâmicas, pessoal, é isso aqui, né? Ó, ele tocou aqui e fez uma venda, ok? Se a gente tivesse com essa configuração aqui, tá? Beleza, o alvo da primeira entrada está zerado, né? Então, onde estaria o alvo? Neste caso aqui, na VWAP. Beleza, né? Aqui a gente já vai ver que o alvo vai estar se movimentando porque a VWAP vai estar se movimentando. Beleza, a gente já entendeu. Agora, aqui tudo bem que ele não tocou, né? Mas vamos usar de exemplo isso aqui, ó. Então ele tocou aqui, ó, para fazer uma segunda venda, tá? Beleza, fez uma venda ali. Qual seria o alvo? Opa, 100 pontos, tá? Alvo de mais entradas, 100 pontos. Ele não vai fixar o ponto de venda ali, tá? E deixar certinho 100 pontos. Por quê? Se o preço continuar subindo, 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 a VWAP continuar subindo, essas linhas aqui também vão subir, tá? Então, vai acontecer o seguinte, essa entrada aqui, se o preço continuar subindo, o seu alvo não vai ser mais 100 pontos, por quê?
porque o preço está subindo. Então o alvo está subindo junto, então ele vai ficando menor, tá? Ele vai acompanhar, ele vai continuar, né? Para ficar mais fácil para entender, peraí. Olha só. Então ele vai continuar 100 pontos dessa linha aqui, tá? Que a gente consegue observar o preço aqui no canto, né? Na grade de preços ali, tá? Ele vai continuar sempre 100 pontos a partir dessa linha. Só que a partir do momento que essa linha sobe, então, como ele vai estar medindo 100 pontos, o alvo, né, vai subir junto, tá? Então isso é muito bacana. Pessoal, desculpem, tá? Eu esqueci de pausar. Eu não vou editar o vídeo. Eu tava ajustando o gráfico aqui achando que tinha pausado o vídeo, mas enfim, vai ficar assim mesmo, tá, pessoal? Vamos lá então, né? Já que eu esqueci de pausar, é o seguinte. Eu tava editando aqui, né, justamente para ficar melhor, para mostrar melhor para vocês, né, a movimentação nesse dia aqui específico. Eu tô usando, né, um dia só como exemplo, vai ficar mais fácil, tá? Mas como vocês têm acesso, né, ao indicador, vocês vão colocar no gráfico e vão conseguir puxar, né, quantos dias para trás vocês quiserem, beleza? Então é o seguinte, né, por que o pessoal gosta muito dessa configuração aqui da VWAP Bands, tá? Justamente por causa desse movimento que ele faz, né? Olha só, ele rompeu aqui, foi nesse ponto aqui, né, que ele rompeu a primeira linha da VWAP Bands. Ele fez várias entradas aqui, ó. Porém, ele retornou para a VWAP, tá? Inclusive, né, como eu falei para vocês, se você deixar zerado o alvo da primeira entrada, ela se torna, né, na VWAP. Então fez a venda aqui em cima, saiu na VWAP. Depois, olha só, ele cruzou a VWAP, veio aqui para baixo e começou a fazer entradas a partir daqui. Olha só, né? Primeira entrada foi aqui, ele caiu bastante, tá? E ele ficou trabalhando aqui embaixo. Ele deve ter feito várias compras e vendas aqui embaixo. E esse preço médio que estava aqui em cima, né, na primeira entrada, deve ter caído muito, pessoal. Deve ter caído bastante. E aí, quando ele volta, né, saindo de todas as entradas, inclusive, né, segurando a última saída para a VWAP, aqui provavelmente deu a meta do dia. Independente da meta que você coloque, óbvio, né? Você não vai colocar R$1.000 de meta para trabalhar com um contrato, cara. Isso é loucura, você tem que fazer testes, né? Mas se você tem uma meta aí, né, que faça sentido, aqui bateu a meta, pessoal. Inclusive depois, né, não teve mais entradas. Aqui, né, desculpem, pessoal. Para quem usa esse alvo longo, né, cara, esses dias aqui são perfeitos, né? Tudo bem que não chegou a bater, mas se ele batesse aqui, voltasse, você pegava aí um alvo grande. Se ele caísse aqui, tocasse na VWAP de baixo e voltasse na VWAP, na VWAP Band de baixo, né, e voltasse na VWAP, você pegava mais um alvo grande e tudo com um contrato, né? Então você vai ter que pensar muito bem, né, fazer testes aí se vale a pena deixar um alvo curto nessa primeira entrada ou vale a pena deixar um alvo bem grande assim, né, para você conseguir pegar, né? Aqui, ó, aconteceram duas vezes, né? Essa primeira vez aqui e essa segunda vez ele pegou, né, grande quantidade de pontos com a primeira entrada. Então você tem que testar bastante, tá, pessoal? Então esse aqui, né, é o tipo de entrada 4, que é a VWAP Bands, que é o que o pessoal mais usa, tá? Eu não falei antes, pessoal, mas a gente está vendo aqui, né, todas as entradas no gráfico de 5 minutos. Porém, né, aqui a gente não tem limitação de nada, tá? Porque se vocês perceberem, tá, o que diferencia o tipo de entrada, né, 1, 2, 3 e 4 dos outros tipos de entradas que a gente ainda vai ver, né? Vocês não sabem ainda porque eu não expliquei. Mas o que diferencia é o seguinte: eu não estou preso, tá, a nenhum tempo gráfico nos tipos de entrada 1, 2, 3 e 4. Tá? Por que não? Tipo de entrada 1.
você define manualmente qual é o preço de venda e o preço de compra, independente do tempo gráfico. Tipo de entrada 2, abertura do dia atual. A abertura do dia vai ser a mesma, independente do tempo gráfico que você esteja usando. Beleza? Tipo de entrada 3, fechamento do dia anterior. É a variação, né? 1% de alta, 1% de queda, independente do tempo gráfico que você esteja usando, será o mesmo preço. Tipo de entrada 4, tem a ver com a VWAP. Então, a VWAP vai ser sempre a VWAP, independente do tempo gráfico que você esteja usando, tá? Aí, acaba, né, no tipo de entrada 4, essa característica. Porque quando a gente vai para o tipo de entrada 5 em diante, inclusive, né, tem muitos tipos de entradas aqui que são novidades. Vou explicar cada um deles. Quando a gente vai para os outros tipos de entrada, a gente vai ter um problema muito sério aqui. Do seguinte, tá? Tipo de entrada 1, 2, 3 e 4. Como a gente não tem essa limitação de estar ancorado no tempo gráfico, a gente vai usar o gráfico de pontos, tá? Quando for configurar o robô. Já vou explicar isso daí, tá? Tipo de entrada 5, 6, 7 e 8, tá? O que vai acontecer? Você pode usar o gráfico de pontos? Claro que você pode. Só que, o que vai acontecer? Vamos lá. Falar do tipo de entrada 5 então já. O tipo de entrada 5 é baseado numa média móvel. Só que se você usa o gráfico de pontos, a média móvel que o gráfico vai puxar, que o robô vai puxar, é desse gráfico de pontos, tá? Você não consegue puxar uma média móvel do gráfico de 5 minutos para o robô trabalhar, por quê? Esse robô ele tem a limitação, que não é do robô, né? É do Profit, tá? De só trabalhar com gráfico de pontos e gráfico de pontos e gráfico de Renko, tá? Não vai funcionar no gráfico de candles? Não, ele não está otimizado para o gráfico de candles. Eu até estou pensando numa maneira de fazer uma versão, né, para o gráfico de candles, porém eu tenho que fazer testes para ver se vale a pena o trabalho, porque vai dar muito trabalho. Porque se a gente ficar meia boca, né, se limitações da plataforma impedirem do robô ficar bom, não vale a pena o trabalho também. Então eu estou pensando ainda, estou estudando uma forma de fazer uma versão que trabalhe com candles. Aí sim, você vai conseguir puxar uma média móvel num gráfico de 5 minutos e trabalhar com um gráfico de 5 minutos. Você vai conseguir puxar, né, um canal de Keltner do gráfico de 5 minutos, uma banda de Bollinger, tá? Tudo isso. Mas, por enquanto, não. Então, tomem cuidado. O gráfico é tipo de entrada 5, 6, 7 e 8. Recomendo usar gráfico de pontos ou, no máximo, gráfico de Renko. Qual que é o problema, né? Qual que é a limitação aqui? Vamos lá. Agora sim, deixa eu pausar para arrumar o gráfico. Pessoal, prestem bastante atenção porque eu não pretendo, né, repetir isso para todos os tipos, né, que eu falar agora, tá? Então, isso vai servir tipo 5, tipo 6, tipo 7, tipo 8, tá? Vai trabalhar com gráfico de Renko? Beleza, tá? O que você precisa prestar atenção? Deixa eu achar, acho que é isso aqui. O gradiente, pessoal, o intervalo dele, tá? Vocês precisam configurar da seguinte forma, ok? Cada uma dessas linhas tem que dar espaço suficiente para fechar pelo menos, pessoal, 3 boxes de Renko aqui dentro, tá? Então, tá vendo como tem uma limitação? Eu não consigo trabalhar com um gráfico de Renko muito grande, fazendo esse gradiente linear, sem que eu deixe um espaço muito grande, né, entre as linhas. Então, para o robô funcionar, precisa, tá, de um espaço entre as linhas de pelo menos para pelo menos fechar 3 boxes de Renko, né? Cada vez que eu vou desenhar aqui vai piorar, pessoal. Então, vou até desenhar a última vez aqui, ó. Preciso que isso aconteça, tá? Eu preciso que a distância entre essas linhas do gradiente permita o fechamento de até 3 boxes de Renko, tá? Porque o Profit, ele tem essa limitação de só atualizar as ordens, né, do gradiente linear. Na verdade, qualquer tipo de ordem, né, de entrada ou saída, elas só são atualizadas a cada fechamento de box. Então, por isso que eu preciso, né, que feche pelo menos 3 boxes dentro de cada linha dessas.
para dar tempo do robô posicionar as ordens. Cadê o meu mouse? Peraí. Só um segundinho. Opa, achei. É que ele se perde nos outros monitores aqui, pessoal. Então é o seguinte, eu preciso, né, desse espaço para ele poder colocar as ordens certinho, né, tanto de entrada quanto de saída nas linhas, né, ou nas configurações que a gente colocou, tá? Então a gente precisa, pessoal, desse tempo aqui, né, de 3 boxes pelo menos entre cada uma das linhas para ficar melhor. Então eu acho que isso vai limitar muito, né, o que vocês podem fazer aí, né, com Renko dentro do mercado. Quer trabalhar com gráfico de Renko maior? Você vai ter que aumentar também, né, esse espaço aqui, ó, tá? Então, vamos lá, vamos fazer umas continhas aqui. Bom, para ficar mais fácil de entender, pessoal, já fiz aqui rapidinho. É o seguinte, tá? Se você está usando a automação básica, você não consegue usar um Renko menor do que 4, tá? Então 4R e 4 pontos, né? Um gráfico de 4P é o mínimo que você vai conseguir usar. Se você está usando o plano maior, né, da automação, aquele que é mais caro, você já consegue usar o 2R e o 2P. Beleza. Vamos dar um exemplo aqui do 4R, tá? Então você vai operar o dólar no 4R, tá? 4R significa que cada box de Renko tem 2 pontos. Na real seria 1,5 ponto, né? Tudo bem, mas vamos arredondar para cima sempre para ter uma margem ali. Então, dólar 4R, cada box de Renko 2 pontos. Se eu falei para vocês que precisa de pelo menos fechar 3 boxes dentro de cada linha, né, de esse espaço aqui, né, do intervalo do gradiente linear, então cada intervalo tem que ter pelo menos 6 pontos, tá? Então vai trabalhar com dólar no 4R, pelo menos 6 pontos entre uma linha e outra. Índice no 4R, cada box de Renko vai ter 20 pontos, ou seja, cada intervalo desse tem que ser de pelo menos 60 pontos. No índice é mais tranquilo, né? Só que eu não vejo muita gente usando 4R no índice. Eu costumo ver de 8R para cima. Então, o exemplo do 8R, cada box de Renko vai ter 40 pontos, tá? Em média, né? Seria 35, mas enfim, como eu falei para vocês, vamos arredondar para cima. E, né, cada intervalo tem que ser aí de aproximadamente 120 pontos, tá? Então, tomem este cuidado aqui quando forem colocar o robô para operar nos tipos de entrada 5, 6, 7 e 8, tá? Por quê? Porque tem, né, que ter, precisa existir, né, esse espaço entre as linhas, mas o problema é que o gráfico, né, que você está usando, né, para lá dentro do robô é o que vai puxar a sua média móvel, é o que vai puxar seu canal de Keltner, sua banda de Bollinger ou seu canal de Donscher, né? Beleza? Então, espero que tenham entendido isso aqui porque é muito importante, pessoal. Não vou repetir, tá? Nos tipos que a gente vai ver a seguir. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai começar a ver um pouco de loucura aí, tá? É o seguinte, eu falei pra vocês, né, que tipo 4, 5, 6, quer dizer, tipo 5, 6, 7, 8, você vai usar com gráfico de Renko ou pontos, tá? Eu vou continuar mostrando aqui o gráfico de 5 minutos para ficar, né, para seguir, né, o mesmo padrão que estava antes e ficar mais fácil para vocês entenderem, mas ajustem certinho, né, com o gráfico que vocês vão operar. É o seguinte, a gente já viu, né, tipo de entrada 5, média móvel, tá? Então é basicamente isso. Você vai definir uma média móvel. Como que você vai definir? Você vai mudar o tipo dela aqui, né? Quais são os tipos de médias móveis que a gente tem aqui no Profit para configurar? A gente tem 0, 1, 2 e 3, tá? 0 aritmética, 2 exponencial, 0 aritmética, 1 exponencial, 2 o Ellis-Wider e 3 média ponderada, tá? Você vai definir o período dela, já vem pré-configurado 20, ou seja, essa média que está aparecendo aqui, ó, é uma média de 20, é aritmética, tá? Você pode definir se você quer ela com deslocamento ou não, tá? E é isso. Configuração da média é essa. Agora a gente vai poder definir o seguinte: quantos pontos acima dessa média eu quero vender e quantos pontos abaixo dessa média eu quero comprar, tá? Mais ou menos igual, né,
o tipo de entrada 4 com a VWAP Bands, né, que usa a VWAP como ponto, né, de entrada. Aqui a gente vai usar uma média móvel, tá? Então, olha o que eu falei, né, das entradas e saídas serem dinâmicas, né? Olha como se mexe, né, pessoal? Conforme a média móvel cai ou sobe, né? Aqui, a média móvel subindo e caindo, as entradas e as saídas vão se movimentar bastante, pessoal, tá? No gráfico de ranking, então, muito mais. Então, vocês precisam testar bastante isso aqui no simulador antes de colocar numa conta real, tá? As entradas funcionam da mesma forma, né? Eu até deveria ter falado já, né, da configuração básica do robô, mas é muito simples, né? O número de linhas que vocês definirem, né, vai definir o número de entradas. Conforme ele for tocando, né, essas entradas aqui, ele vai comprando, né? A mesma coisa, não muda nada, tá? O indicador é bacana, tá? Para vocês conseguirem visualizar isso certinho, né? E vocês precisam configurar isso certinho, porque vocês vão ver que ele vai seguir bastante a média, né? Então, quando a média dá uma inclinada muito forte, ó, o preço sobe tanto que fica até difícil de encostar, ó, nas próximas entradas, ó. Ele tem dificuldade, então tem que rolar um ajuste fino da parte de vocês aí, né? Para o tempo gráfico que vocês vão operar, tá? Eu coloquei uma opção que eu também não falei, né, aqui no tipo de entrada 4, né? Mas todos eles do tipo de entrada 4 em diante tem essa opção que é esperar tocar, né, em algum ponto. Tipo de entrada 4, o ponto é a VWAP, então o robô ele só coloca ordem de compra ou de venda se isso aqui estiver ligado, tá? Se tocar na VWAP primeiro, beleza? Aqui é a mesma coisa. Na VWAP não tem tanta diferença, tá, pessoal? Porque ele vai, né, eventualmente tocar na VWAP ali no começo do dia e vai liberar o robô para entrar. Faz mais sentido nesses tipos aqui, tá? Tipo de entrada 5, 6, 7 e 8. Por quê? Porque o preço pode abrir com gap e não ter tocado, né? Por exemplo, na média móvel. A gente tem a média móvel de 20 aqui. Se o preço abre aqui em cima, tá? O robô não faz operação até tocar na média móvel, ok? É um gatilho aí de segurança, tá? Para dias de gap, se você, né, for teimoso e não esperar, né, o mercado abrir para ligar o robô, você tem essa segurança aqui, né, esse gatilho de segurança que é ligar, né, ou esperar tocar a média móvel, esperar tocar, que é a alternância central, é autoexplicativo, né? Esperar tocar média central da banda de Bollinger e esperar tocar a linha central do canal de Dolce. Então tem tudo isso daqui para você, né, configurar para evitar, né, dele abrir aqui em cima e já abrir vendendo, né? Não, ele vai esperar o preço cair, tocar na média que você configurou e aí sim abre venda aqui, abre compra aqui. Beleza? Tipo 5, então, a gente acabou de ver, é uma média móvel que você vai configurar, tá? Aqui no menuzinho, beleza? A gente está vendo aqui, pessoal, agora o tipo de entrada 6, mas eu esqueci de falar uma coisa, mas eu acho que já deve ter ficado claro para vocês, né? No tipo de entrada 5, então a gente deixa o alvo, né? Primeira entrada zerado, o alvo é na média móvel, tá? Claro, acho que o pessoal já entendeu, né? Aqui é o seguinte, tipo de entrada 6, pessoal. Tá configurado aqui o que é. Canal de Keltner, tá? Basicamente isso. O pessoal pediu bastante para eu adicionar isso aqui. Então agora a gente consegue colocar, né, uma venda, tá, na parte de cima do canal de Keltner e uma compra na parte de baixo. Obviamente, a gente tem as configurações aqui, né, o desvio, o período, o tipo do canal de Keltner, né? Tem as configurações aqui. E a gente tem a configuração de o robô só emitir ordens, né, quando tocar no canal central, né, na linha central ali, justamente para evitar gaps, né, para evitar que o preço abra já fora do canal de Keltner e já saia fazendo vendas ou compras, né? Então não, ele vai esperar o Keltner, o preço voltar, tocar na linha central, na linha amarela, para ele começar a fazer vendas, tá? Lembrando do que eu falei antes. Isso aqui, esse canal de Keltner, assim como a média móvel, assim como os outros tipos de entrada, eles estarão relacionados ao tempo gráfico que você vai configurar no seu robô,
ok? A saída, né, se ficar aqui zerado, obviamente, é na média central do canal de Keltner, beleza? Pessoal, então tipo de gradiente, né, tipo de entrada 7, é o seguinte, a gente não vai nem perder muito tempo, né? É basicamente a mesma coisa que o 6, só que ao invés de usar um canal de Keltner, a gente está usando uma banda de Bollinger. Basicamente a mesma coisa. Tem aqui o gatilho, né, para você esperar o robô tocar, né, na média central da banda de Bollinger para começar as entradas. E a gente tem, né, configuração de desvio, período e o tipo da banda de Bollinger, tá? Basicamente a mesma coisa, né? Se a gente deixar o alvo primeira entrada zerado, o alvo seria, né, a linha amarela, que é a média central, né, da banda de Bollinger. Beleza? E para finalizar nessa parte, pessoal, a gente tem tipo de entrada 8, que é um canal de Dawson, tá? Muita gente não vai conhecer esse indicador, mas eu sei que ele é amado aí por muita gente, que já pediram para fazer bastante robô, né, com este indicador aí. Ele é uma variação, pessoal, do canal de Keltner da banda de Bollinger. Ele funciona da mesma forma, tá? Ele tem lá a sua banda superior e a banda inferior. E ele vai se movimentando, né? Vocês estão vendo aqui o gráfico, né? Meio estranho. Mas é porque esse dia aqui ele se movimentou bastante, né? Mas, cara, é muito bacana. Então, eu recomendo que vocês testem também, tá? Coloca um indicador na tela, tá? E tem uma olhadinha, né? Para vocês verem como é que ele funciona. Vocês estão vendo, né, que pô, ele não vai pegar nunca, né, as outras entradas aqui, mas isso aqui, pessoal, porque está no gráfico de candles, tá? No gráfico de Renko ele vai se comportar de uma forma bem diferente e vai sim fazer entradas, tá? Fazer outras entradas além dessas primeiras aqui. Beleza? Obviamente, né, se a gente deixa o alvo, primeira entrada zerado, o alvo é nessa linha amarela, que é, né, a linha central do Dawson, né? O que a gente tem de configuração? Só período e deslocamento, tá? A gente não tem desvio padrão, a gente não tem tipo. Ele é bem fácil de configurar. Beleza? Então essa parte aqui toda, eu acho que ficou bem claro aí, né? Passamos aí praticamente uma hora, né, tentando explicar tudo isso. Isso aqui vai servir de base, pessoal, para o outro robô também. Então quem vai assistir o outro vídeo vai ter que assistir essa parte aqui, porque... gente, eu não vou repetir, né? Não vou ficar uma hora falando de todos os tipos de entrada de novo lá no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser só diferenças entre este robô e o outro, porque sim, tem bastante diferença. Vamos lá, pessoal. Vamos partir para a parte final do vídeo aí. Já está muito grande. Isso aqui ninguém assiste, né? Mas se tá, né, o vídeo de uma hora é porque eu preciso passar essas informações. Então, pessoal que me manda, né, dúvidas referentes a coisas que estão no vídeo, eu não costumo responder, pessoal, porque eu acho muito sacanagem, né? Eu passar uma hora explicando como é que funciona o robô e a pessoa não ter paciência de assistir uma hora, mas, né, você imagina se eu tivesse que responder todo mundo que faz perguntas sobre um robô que eu já falei a explicação, né? Eu passaria o dia inteiro só tirando dúvida das pessoas. Então, se o vídeo tem uma hora, porque precisou ter uma hora, infelizmente. Vamos lá, vamos então encerrar aqui, né? Vamos encerrar com a parte aqui de configuração do robô, que a gente já vai ver, né, como é que a gente coloca na automação, tá? Pessoal, o que é isso aqui, né? Dias corridos puxar dados. É só uma limitação que eu coloco para não sobrecarregar a sua máquina, né? Então, esse indicador que é mostrado aqui na tela, ele vai puxar apenas 10 dias para trás, se tiver configurado aqui 10, tá? Se eu não tivesse colocado isso, ele ia puxar, né, todas essas configurações de todo o seu gráfico. Então não faz sentido, né? Então a gente pode limitar aqui, né? Qual que é o problema, pessoal? Se você for fazer um replay de mercado, né, de mais de 10 dias para trás, você tem que mudar isso daqui, senão o seu robô não vai fazer ordens, ok? Não vai emitir as ordens. Então quero puxar um replay de mercado de 20 dias para trás. Coloca aqui, né, uma data, lembrando que aqui são dias corridos, né? Então tá contando sábado e domingo. Coloca aqui, então, é uma quantidade de dias que faça sentido, né, até chegar na data que você está fazendo o replay, tá? Então isso é só para não sobrecarregar seu profit.
Já falei para vocês, né? Horário de entrada e horário de saída está disponível, né, para você ligar ou desligar só na versão premium. Na versão grátis, ela fica ligada o tempo todo, tá? Pessoal, você deve ter estranhado, né, que eu mudei número de contratos para número de lotes, né? Por quê? Tá? Porque esse robô agora ele vai trabalhar com qualquer mercado, tá? Você consegue trabalhar com mini índice, mini dólar, ações, tá? Com ETFs, com mercado futuro de bitcoins. Você consegue na Black Arrow operar, né, com esse robô no mercado de Forex, né, claro, commodities, índices internacionais, criptomoedas, né, que a gente tem também no Forex, pares de moeda. Então tudo isso, tá, o robô já está configurado para operar, beleza? Óbvio, né, através da Black Arrow, tá? Então, beleza. Então o número de lotes, por que está diferente? Porque agora a gente consegue colocar um número fracionado, tá? Eu não preciso, obviamente, né? Estou trabalhando com mini índice, mini dólar. Aqui é 1, é 2, é 3, né? O número de contratos. Ações, tá? Eu preciso colocar 100 aqui? Não, tá? Por quê? Porque ele já reconhece. Se você colocar 1, ele sabe que é um lote, tá? Por isso que eu mudei o nome. Então, qual é o lote mínimo da ação? É 1? Não, é 100. Tá? A menos que você esteja no mercado fracionário, aí beleza, é outra coisa. Mas o lote mínimo de ações são 100. Então você colocando 1, ele já reconhece. ETF, mesma coisa. Né? Tem ETF que permite você operar de 1 em 1, tem ETF que é de 100 em 100, ele já vai reconhecer. Outra coisa, que é mais importante, mercado de Forex. Lá é permitido, por exemplo, você operar com 0,01 lote, né? A gente chama de micro lote. Então você vai conseguir também configurar aqui, tá? Essa é a grande diferença, tá? Você não é obrigado mais a operar com um lote cheio, né? Justamente porque você pode, né, agora configurar, né, para você operar com a Black Arrow, tá? Beleza, número de lotes. Cara, isso aqui é muito bacana, tá? Isso aqui deu um trabalho desgraçado para fazer. Foi 2 semanas só para conseguir arrumar isso daqui, pessoal. Que é o seguinte. No gradiente linear, né? Já me pediram isso, mas cara, não faz sentido nenhum, né? Me pediram para eu colocar uma opção para dobrar os lotes a cada entrada. Olha que loucura, cara. É o seguinte, é como se, por exemplo, eu deixei configurado aqui um lote, beleza? Aqui o gráfico do mini índice, eu faço a venda de um contrato aqui, tá? O que o pessoal queria? Que na próxima entrada fizesse uma venda de 2, aí aqui em cima venda de 4 contratos. 8 contratos, 16 contratos. Cara, isso aqui é loucura, tá? Não faz sentido. Só que eu sei que a galera, cara, né, é complicada. Então eu tentei fazer um meio termo, tentei achar um meio termo. Então o que eu fiz, tá? Ao invés de dobrar o número de contratos, se você ligar essa opção aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai vender um contrato aqui, ele vai vender 2 contratos, né, na outra entrada. Na terceira linha, ao invés dele dobrar, ele vai simplesmente aumentar mais um. Então seria um contrato, 2 contratos, 3 contratos, 4 contratos, 5 contratos, 6 contratos. Ele vai aumentando, tá, o número de lotes, sim, só que não dessa maneira maluca, né, de dobrar, tá? Então se você está operando com 100 ações, ele vai vender 100 ações aqui, ele vai vender mais 200 aqui, ele vai vender mais 300, mais 400 e assim por diante, tá? Você está trabalhando com micro lote, a mesma coisa, tá? Ele vai pegar este valor que você colocou aqui e vai usar como referência, tá? Para aumentar. Então, se tá 1, ele vai vender um contrato aqui, vai vender 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, beleza. Se eu coloquei, né? Deixa eu alterar aqui. Se eu coloquei aqui um valor de 5, tá? Então eu vou operar com 5 contratos no mini índice. Ele vai vender 5 aqui. Aqui ele não vai vender 6. Ele vai vender 10. Por quê? Você está operando com lote de 5. Tá? Então é o seguinte. 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Tá? Tome cuidado. Tem limitação, tá? Tem limitação na plataforma. Inclusive eu estava sofrendo com isso. Estava fazendo os testes e simplesmente a Nelogica me bloqueava,
não permitia mais que eu fizesse envio de ordens no simulador, tá? Então existe um número máximo aí que você consegue enviar de contratos por dia no simulador. E então cuidado, né? Se você não vai operar com, né, de 5 em 5 contratos, não aumente isso aqui, tá? No simulador. Faça testes com configurações que você pretende usar na conta real, né? Então, este aumento de lotes, preço médio, é isso, tá? É para ele ir aumentando um lote a cada linha, tá? Isso deu muito trabalho, por quê, pessoal? Primeiro, né? Por causa da função em si. E o seguinte, né? Nossa bolsa não tem liquidez, pessoal. Não tem liquidez. Quando eu falei de ações, né? Acho que foi na versão 5 que eu implementei as ações, como você poderia operar, né? Eu falei para não usar, né, um lote muito alto em ações, porque o preço tinha costume de fazer isso aqui, ó. Você coloca aqui uma venda de 10, vamos supor de 500 ações, tá? 5 lotes. O preço tem costume de bater, né, pegar 2, 3 lotes e voltar. E aí o robô se perdia todo. Por quê? Porque ele não estava, né, configurado, né, para essa falta de liquidez que a gente tem. Eu reparei que operando com mais lotes, principalmente no dólar, isso também aconteceu, tá? Começou a acontecer de eu colocar, por exemplo, uma venda de 10 lotes, né, de mini dólar aqui, ele bater, pegar só 5, 6 e voltar. E aí o robô não estava preparado para trabalhar com lotes quebrados. Cara, isso aqui deu trabalho, mas o que ele vai fazer agora, pessoal? Vou fazer o seguinte, deixa eu arrumar aqui, ó. Cada linha, né, ele vai conseguir enxergar, pessoal, se quando o preço bateu aqui, se pegou todos os lotes ou não, tá? Ele vai fazer essa leitura agora. Se não pegou todos os lotes, o que ele vai fazer? Vamos supor que eu coloquei 10 lotes, pegou só 7, falta 3, né, para completar. Ele vai fazer o seguinte, pegou 7 lotes, beleza. Ele coloca a saída aqui de 7 lotes, que foi o que pegou, tá? E ele continua deixando uma venda aqui de 3. Ele já não vai partir já para a próxima linha, tá? Ele só parte para a próxima linha quando completar o lote todo. E foi isso que deu trabalho para fazer. Então bateu aqui, pegou 7 lotes, era para ter pego 10. Continua aqui, né, vendendo mais 3. Só que ele já põe a saída lá embaixo do 7 que pegou. Opa, o preço voltou, completou os 10 lotes. Ok, agora sim. Ele coloca mais 10 aqui para vender. E a saída, né, de 10 aqui embaixo, ok? Dependendo da sua configuração, né? Tocou aqui, não pegou todos os lotes, mesma coisa. Ele vai continuar colocando aqui os lotes faltantes, né, para completar o lote que você configurou. Só que o que pegou, né, ele já vai colocar a saída, né, lá embaixo. Para o caso do preço, né, fazer isso aqui, né? Você também não ficar fora da operação. Então agora, pessoal, tá muito difícil dele dar erro, tá? Muito difícil. Quem opera com bastante lotes aí, ações e quer também, né, no mini índice operar mais pesado no simulador aí, vai poder agora, porque ele consegue fazer essa leitura aí de se pegou todo o lote ou não, né? Porque realmente a falta de liquidez na nossa bolsa é um problema bem sério, pessoal. Então vamos lá, vamos finalizar. O resto a gente já viu quase tudo, né? Que é o seguinte, a gente acabou de ver, né, a função nova que é a que deu mais trabalho para fazer, né? Aqui a gente tem, né, o número de linhas do gradiente, que é basicamente, né, o número de linhas que você quer fazer entrada, tá? Tá pré-configurado 20, mas o limite é 50, tá? Eu duvido que você vá usar 50 linhas, mas está configurado, né? O BAC no Forex, né, que você consegue operar com microlotes, você queira fazer 50 entradas, beleza, tá? Número de linhas, no máximo 50. Intervalo do gradiente linear, a gente já viu no começo do vídeo, né? Basicamente o espaço entre cada uma das linhas do gradiente. O alvo da primeira entrada, né? Falei bastante. Se deixar zerado, ele usa um alvo inteligente. E você colocar qualquer valor ali em pontos, né? Ele vai considerar esse valor em pontos. Alvo de mais entradas é o que a gente viu também, né? É o alvo das outras entradas que não seja a primeira, tá? Lembrando que não pode ser maior do que o intervalo, tá, do gradiente. O objetivo de ganho, limite de perda, novidades também.
se você colocar qualquer valor ali, ele vai considerar. Então, se você coloca R$100, por exemplo, objetivo de ganho R$100, limite de perda 200. O que atingir primeiro, ele não precisa zerar, não precisa estar zerado, tá, da operação. Com a operação em andamento, se atingir R$100 de ganho ou 200 de perda, ele encerra, ele desliga o robô, tá? E aí, para finalizar, tipo de gradiente a gente já viu, né, durante todo o vídeo aí do robô, é onde eu consigo alterar, né, qual o tipo que eu quero usar, e aqui embaixo eu vou configurar, né, o tipo que eu estou usando, beleza? Lembrando que na versão free é só o tipo 1, beleza? Pessoal, na descrição, tá, tem aí o tutorial de como você configurar qualquer robô, tá? Mas eu vou dar algumas dicas aqui para este específico, beleza? Tudo que eu falei de configuração, obviamente, você vai mexer aqui no editar parâmetros, tá? Então tudo que eu mostrei até agora está aqui. Ó, a configuração de cada tipo, tudo mais, beleza? Lembrando, a configuração que você mexeu no indicador não interfere no que está configurado aqui no robô, tá? São duas coisas diferentes, beleza? O que vale para o robô é o que você configurar aqui. Tipo de entrada 1, 2, 3 e 4. Coloque gráfico de pontos no mínimo possível. No simulador eu consigo colocar 2, tá? Se for para conta real, por causa do meu plano, o máximo que eu consigo, quer dizer, o mínimo que eu consigo, são 4 pontos. Não tem problema, tá? Mas tipo 1, 2, 3 e 4, coloque o mínimo possível de período no gráfico de pontos. Tipo 5, 6, 7, 8 é o que eu falei, tá? Você vai usar aqui o gráfico de renco que você quer, porém, leve em conta, né, o intervalo do gradiente linear aqui, tá? No editar parâmetros. Tem que ter um intervalo aí com espaço para fechar pelo menos 3 boxes, tá? Aqui, ó, intervalo do gradiente linear, tá? Tipo, né, o modo de execução, pessoal, pode usar esse primeiro, tá? Não tem problema. Pode usar esse primeiro. Eu até tinha, né, feito aí uma adaptação, né, para usar quando a condição for satisfeita, mas eu vi que dava uns probleminhas chatos lá, então continuem usando o primeiro modo de execução, tá? De resto, tá? Todas as outras configurações aqui estão na descrição do vídeo, tá? No tutorial que eu gravei um tempo atrás, beleza? Pessoal, é isso, tá? O vídeo ficou longo, mas eu precisei passar todas as informações aqui. E no próximo vídeo, a apresentação do outro gradiente, eu vou pular, né, boa parte dessas explicações aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Tá aí, né? Ah, só um detalhe, né? Onde que você vai baixar? Versão grátis na descrição, tá? Você vai baixar usando o tutorialzinho lá do Google Drive. E a versão Premium, pessoal, eu não coloquei ainda, tá? Mas vai ficar disponível durante esse mês inteiro aqui, tá? Clica neste botãozinho, clica nesta lupa, procura, pessoal, o nosso grupo, tá? Júlio Bussolli Oficial. Você clica aqui, eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar agora, tá? A versão Premium, olha só, a versão Premium do robô gradiente linear, para vocês usarem aí até o final do mês, tá? Até o dia 1/6, tá? Se você está vendo isso depois dessa data, para ter acesso à versão Premium, é só se tornar membro do canal, beleza? Então vai estar disponível aqui, você simplesmente clica com o botão esquerdo, aparece a informação se você quer importar, e é isso, tá? Você vai importar a versão Premium aí para sua plataforma de maneira gratuita e usar durante um mês aí, sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Um abraço para vocês e até mais.